Fala galera do quinto ano, estamos de volta para mais uma videoaula. Dessa vez nós vamos continuar o nosso capítulo 6. Essa aqui é a parte 2. Esse vai ser o primeiro capítulo que a gente vai ter a parte 3 também, tá? Então a gente não vai finalizar esse capítulo aqui. A gente vai continuar e na próxima aula, que no caso é amanhã, a gente termina o capítulo 6. Ok? Então, prepara o seu material, pega no mesmo esquema da parte 1. Pega o seu caderno, que você vai fazer anotações, pega o seu livro e o seu material para você também grifar algumas partes no nosso livro. Ok? Então, se prepara, faz tudo isso agora aí antes de começar a nossa aula. Beleza? Então, vamos lá. Só para a gente recapitular. Na parte 1, na nossa primeira parte da nossa videoaula, a gente começou a falar sobre os materiais e vimos que os materiais, que são muitos, eles possuem 3 origens: origem mineral, animal e origem vegetal. E a partir disso a gente falava muito de matéria, né? Muito desses materiais, o que é a matéria. E agora a gente de fato está estudando as características da matéria, as características dos materiais, que são todas essas aqui. Nessa última aula a gente falou de densidade, calor específico e condutividade térmica. Ficou um pouquinho embolado, um pouquinho enrolado, difícil, mas se você assistiu o vídeo com calma, você entendeu, tá? Porque a densidade ela vai estar relacionada não só com o peso, mas sim com o espaço. Quanto mais peso ter um material em um espaço menor, mais denso ele vai ser, entendeu? É por isso que a gente viu que 1 quilo de ferro ele é mais denso que 1 quilo de algodão, né? Porque o ferro vai em um espaço menor ocupar o mesmo peso que do algodão, um espaço bem menor, não é verdade? Então a gente analisou isso, aí a gente chegou a algumas conclusões de que quanto mais pesado em um espaço menor, mais denso será o material, né? E quando a gente está falando de flutuar, quando o material flutua em alguma coisa, é porque ele é menos denso do que aquele líquido, no caso a água. Se o material afundar, é porque ele é mais denso que a água. A gente falou até do gelo, né? Por que o gelo flutua? Porque o gelo realmente ele é menos denso do que a água líquida. O gelo, que é a água sólida, ele vai ser menos denso, né? Por quê? Porque ele vai ocupar um espaço maior. A prova disso é se você botar uma garrafa de vidro, não faça isso. Mas se tu colocar uma garrafa de vidro no congelador com água dentro, aquela água vai se expandir, as moléculas de água vão se expandir ali dentro, vai ocupar um espaço maior e vai quebrar aquela garrafa, né? É por isso que, ocupando um espaço maior, vai ser menos denso. Quanto mais o espaço for menor, vai ser mais denso, ok? Beleza? Aí a gente falou do calor específico e da condutividade térmica, que a relação é proporcional, né? O calor específico a gente resumiu aqui, que é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de um material. O quanto de calor você tem que fornecer para aquele material para ele subir de temperatura. Aí a gente viu que os materiais que aquecem mais rápido são os que têm menor calor específico. Você vai ter que fornecer menos calor para eles, ou seja, um menor calor específico. Que no caso, na nossa relação aqui, o primeiro lugar é o ouro, que tem o menor calor específico, e o que tem maior é a água, né? E a condutividade térmica não é a quantidade de calor, é a capacidade daquele material transmitir o calor, né? Então tem diferença. Se um material ele tem um menor calor específico, ou seja, ele esquenta mais rápido, ele vai ter uma maior condutividade térmica, porque ele vai conduzir mais esse calor. Então tem uma relação aí, ó, que eu até separei aqui. Geralmente, um material que tiver baixo calor específico terá alta condutividade térmica. A gente não pode confundir, que isso aqui é fácil de confundir. Aí você pensa, um ferro, um metal, um ferro. O ferro ele tem uma alta condutividade térmica, ele conduz muito fácil o calor. Se ele botar ele no fogo, rapidamente ele vai esquentar e vai queimar a nossa mão.
né? Mas ele tem baixo calor específico. Por quê? Porque eu botei ele no fogo, ele precisou de alguns segundos para esquentar. Se eu boto ali, por exemplo, o plástico, ele vai esquentar, mas vai demorar a esquentar mais do que o ferro. Então eu preciso fornecer menos calor para o ferro. Ou seja, ele tem um menor calor específico, o ferro, ok? E alta condutividade térmica. Ele conduz mais facilmente o calor. Ok? Beleza? Volta na videoaula anterior se você ainda está na dúvida, tá? Volta na parte 1. Nessa parte 2, a gente vai falar de das outras características. Quais são as outras características que faltou falar? Condutividade elétrica, magnetismo, solubilidade, que a gente já falou muito de solubilidade no quarto ano, vamos falar de novo, dureza e elasticidade. 1, 2, 3, 4, 5. Só mais esses 5. Vamos lá, então? O primeiro é a condutividade elétrica. Na condutividade elétrica, deixa eu até colocar aqui, na condutividade elétrica eu vou usar só o livro, porque ela é fácil. Condutividade elétrica, o que é a condutividade elétrica? Você vai na página 17 e vai grifar essa frase aqui, ó. A condutividade elétrica, grifa essa frase. É a capacidade dos materiais de conduzir eletricidade. Basicamente isso. É a capacidade do material de conduzir eletricidade. Aí, a gente divide, dentro da condutividade elétrica, a gente consegue dividir em 3 categorias, que na nossa tabela aqui ele mostra, ó, os materiais que são condutores de eletricidade, que são bons condutores de eletricidade, os materiais que são semicondutores. Os semicondutores, eles podem conduzir ou não, dependendo de como você vai manipular aquele material. A gente vai falar dos semicondutores ainda nesse capítulo, lá na parte 3 da nossa videoaula, tá? Que são materiais importantíssimos, por exemplo, para aparelhos eletrônicos, tá? E temos também os isolantes. Se a gente tem condutor que conduz a eletricidade, a gente tem os isolantes. Agora a gente sabe, né? A gente sabe que se mexer, por exemplo, num fio desencapado de uma tomada, se eu mexer no fio desencapado da tomada, eu vou tomar choque se ela estiver ligada na tomada, né? A gente sabe que o plástico, por exemplo, ele é um isolante, porque a gente tem ali a tomada, ela é feita de plástico, de borracha. Aí você vai completar aqui na sua tabela, porque, olha, na tabela do teu livro, repara só, na página 17, isolante, eles só colocaram vidro e borracha. Vidro e borracha. Mas vocês podem colocar mais 2 isolantes aí embaixo. Embaixo de borracha você vai escrever o plástico e a madeira. A madeira também é um isolante elétrico, tá? Então a gente tem de isolante vidro, borracha. Escreve aí, muita atenção, tá? Escreve embaixo de borracha aí. Faz um outro retângulo e escreve plástico, embaixo escreve madeira. São outros isolantes, tá? Condutores, a gente já tem ideia já, todos os tipos de metais, né? A gente tem o aço, a gente tem o ferro, né? A gente tem o alumínio, tem outros como grafite, também é condutor. O grafite mesmo, o grafite do lápis, ele é condutor também. A prata, o cobre, o ouro, todos eles são condutores, tá bom? E a condutividade elétrica, então, é uma característica dos materiais. Eu vou ter materiais que vão esquentar muito? Vou. Que vão conduzir muito calor? Vou, mas vou ter também materiais que vão conduzir a eletricidade. E a forma que a gente manipula esses materiais, que a gente vai ter toda a tecnologia. Eu tenho que ter um material que conduz a eletricidade, que vem do poste até a lâmpada da nossa sala. Eu tenho que ter um material. Esse material é um material condutor. Mas, por outro lado, eu tenho que ter um material que vai isolar a eletricidade ali dentro e não vai deixar que corra algum acidente. Que vai ficar em volta do material condutor. Que vai ser quem? Os isolantes. Tá? E eu tenho os semicondutores que a gente vai falar na parte 3 da nossa videoaula.
tá bom? Então não esqueça de escrever aqui plástico e madeira, ok? Beleza? Uma outra característica dos materiais é o magnetismo. O magnetismo, nessa prática aqui, se você tiver um ímã, como esse aqui, ó, esse ímã aqui eu tirei de uma caixinha de som. Se eu tiver um ímã, quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Ó, vou botar aqui na minha mão a moeda. Pronto, atraí a moeda. Esse aqui é um ímã. E o ímã, ele tem uma característica dos materiais, que é o magnetismo. Muitos materiais, eles podem atrair ou ser atraídos por outro material. E o nome dessa propriedade se chama magnetismo, ok? Antes de falar da prática, a gente tem que falar um pouquinho sobre o magnetismo. Tá legal? O magnetismo, o principal objeto, o principal material que a gente conhece é o ímã, né? E esse ímã, deixa eu até colocar no nosso slide aqui. Esse ímã, ele possui algumas características, mas antes de falar das características do ímã, só por curiosidade, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, um vídeo de como é feito um ímã, porque a gente pensa que o ímã que a gente tem aqui na minha mão, por exemplo, ele é retirado totalmente da natureza. Só que não. O ímã, existe sim um material, um mineral. Lembra que a gente falou muito dos minerais? Existe sim um mineral que ele tem propriedades magnéticas, que se chama magnetita. Olha aqui essa imagem aqui, ó. Se quiser, joga na internet aí, ó. Magnetita. Magnetita é um mineral, a gente retira ele do solo, e ele tem propriedades magnéticas, ou seja, ele pode atrair objetos. Só que o magnetismo desse mineral ele é muito baixinho, muito fraquinho. O ímã mesmo tem grandes ímãs, já viu? Já deve ter visto em algum lugar, um filme, uma imagem. Tem ímãs tão potentes que consegue puxar um carro, levantar um carro. Imagina, puxar um carro que pesa mais de 1 tonelada. Então tem ímãs muito poderosos. Esses ímãs são feitos na indústria, eles não são retirados da natureza. Através de vários processos, eles conseguem criar um ímã, fazer que um objeto vire um ímã. Aí você vai ver esse vídeo, ele tem 13 minutos, mas é muito legal. Vou botar um pedacinho. Como funciona uma máquina de fazer ímãs? Só um pedacinho pra gente. Bora ver. Tem muita gente que acha que ímã pode ser encontrado na natureza como se fosse uma pedra. Você faz uma mina e começa a tirar ímã de lá de dentro, vai cortando como se fosse mármore e vende os quadradinhos. Mais ou menos. Dá para encontrar ímã na natureza, sim. Magnetita é um exemplo. Eles são chamados ímãs naturais. O problema é que são bem fraquinhos. Os ímãs que a gente compra são muito mais fortes, mas aí eles são artificiais. São ligas metálicas, como essa aqui, que ainda não é um ímã. É por isso que a gente precisa dessa belezinha aqui, a mãe de todos os ímãs, uma magnetizadora. Nossa, hoje a gente está aqui legal. em São Caetano do Sul. Fica Aí na grande... você vai ver o vídeo, ele vai contar como que cria um ímã de forma artificial. É bem legal, porque às vezes a gente pensa realmente que o ímã a gente tira da natureza, mas a gente cria um ímã através dessa máquina, através de alguns processos. Né? O vídeo pode falar algumas coisas que vocês não entendam, qualquer dúvida, só me procurar no WhatsApp, mas ele é bem esclarecedor, bem bacana, vale a pena a gente assistir o vídeo. Então vou deixar na descrição aqui para vocês assistirem sobre esse vídeo, tá bom? Então o magnetismo, galera, ele é sim uma propriedade dos materiais. E falando do ímã, aqui nessa prática aqui, se você tiver um ímã na sua casa, 2 ímãs na sua casa, vai ser perfeito. Vocês vão fazer essa atividade de letra. Se você não tiver um ímã, você pode pesquisar. Eu consegui responder essa pergunta aqui da número 1, responder a número 2, pesquisando, tá? Principalmente essa última alternativa aqui, eu fiz uma pesquisa na internet, no Google, coisa rápida, consegui responder essa atividade, tá? Mas a gente vai falar ainda muito sobre ímã, vocês vão ver muito sobre ímã ainda no 6º, no 7º ano, vocês vão estudar muito sobre ímã, mas a gente destaca algumas características do ímã. Primeiro, por que o ímã consegue atrair os objetos?
Por que o ímã consegue atrair? Vai ter ímãs que a gente vai ver, o ímã, ele vai possuir dois lados. Se você reparar, por exemplo, eu pego essa moeda aqui. Se eu colocar aqui, ele atrai. Mas se eu pegar o ímã e tentar encostar certinho aqui no meio, ele não está atraindo nesse meio aqui. Eu estou apertando fazendo força. Ele não está atraindo, ele está jogando para longe, ele está repulsando, ele está tentando afastar a moeda. O ímã, ele vai ter dois lados. Todo ímã sempre tem dois lados. É por isso que a gente vê a foto assim, ó, com o ímã coloridinho, um lado azul e um lado vermelho. Ele sempre vai ter dois lados, que no caso a gente chama de polos. Vocês já devem ter visto isso um pouquinho já sobre isso, sobre ímã, mas ele tem dois polos. Aí eu vou colocar na nossa imagem aqui do nosso slide. Ó, falando do ímã, todo ímã possui dois polos, chamados Polo Norte e Polo Sul. Realmente, é parecido com o Polo Norte e Polo Sul geográfico que a gente fala da Terra? Sim, o ímã tem isso, tem o Polo Norte e o Polo Sul, ok? Isso todo ímã vai ter. Esse ímã aqui tem Polo Norte e Polo Sul? Tem. Ele só está todo pintadinho de preto. Só que as cores servem apenas para representar. Sempre a cor azul vai representar o Polo Norte, sempre a cor vermelha vai representar o Polo Sul, ok? Todo ímã vai ter, então, dois lados. Às vezes a gente não está vendo aqui no ímã, mas ele tem esses dois lados, ok? Primeira informação que a gente tem. Todo ímã vai ter isso. Aí os ímãs, eles têm duas características. Eu separei duas características aqui do ímã. As propriedades do ímã. Tem uma que é muito legal, que o nome dessa propriedade é inseparabilidade dos polos. Olha que nome, hein? Inseparabilidade. O que significa isso? Que eles, mesmo eu cortando esse ímã em várias partes, ele sempre vai ser um ímã. Quer ver? Ó? Cortando-se um ímã em várias partes, observa-se que cada uma dessas partes constitui um novo ímã com os dois polos. Olha que interessante. Se eu peguei um ímã, olha aqui, eu tenho um ímã, esse aqui grandão dessa imagem. Eu cortei ele exatamente no meio. Eu não vou ter o Polo Norte e o Polo Sul separado. Ele automaticamente, eu cortando ele vira essa metade aqui, que era só norte, se divide no meio e fica norte e sul novamente. Essa sul aqui se divide no meio e fica norte e sul novamente. Aí esse outro pedacinho eu vou e quebro de novo. Se eu quebrar de novo, eu vou ter mais outro ímã com dois polos. Então o ímã tem essa propriedade muito bacana. Mesmo que se eu pego esse ímã aqui, quebro no meio, ele ainda vai ter o Polo Norte e o Polo Sul. Aí essas duas partes, se eu quebro de novo, vai ter Polo Norte e Polo Sul. Então essa é a propriedade do ímã, que ele sempre vai ser um ímã com dois polos diferentes. Não importa se eu quebrar no meio certinho, sempre vai ser dois polos diferentes. Entendeu? O ímã sempre vai ter esses dois polos. Mas o que são esses dois polos? Esses dois polos estão relacionados com essa atração e repulsão de um ímã. Um ímã, dependendo de um lado com outro ímã ou com alguma outra coisa, ele vai atrair ou ele vai repulsar ou vai jogar para longe. Isso vai falar justamente aqui no nosso livro. Daqui a pouco a gente volta para o livro, a gente só vai entender essa característica aqui. Que é essa daqui, ó. Uma outra característica, uma outra propriedade é a interação entre esses ímãs. Quer ver? Polos de mesmo nome se repelem e de nomes diferentes se atraem. Aí se eu tenho um ímã e tento colocar o Polo Norte e juntar com outro ímã que tem ao lado o Polo Norte também, eles vão se afastar, eles não vão conseguir se juntar. Agora, se eu coloco um Polo Norte, o lado norte do ímã, com o lado sul do ímã, eles se juntam. Eles vão sempre se juntar. Se eu coloco um lado sul com o outro lado sul, eles vão se repelir.
eles vão se afastar. Isso é uma propriedade do ímã. Você já deve ter, se você pegou dois ímãs e já tentou fazer isso, você vai reparar. Se você tem um ímã aí, você faça. Se você não tem ímã nenhum, tenta achar um ímã. Se não conseguir achar, não tem problema. Se não fazer essa atividade, não tem problema. Eu quero que vocês comecem a entender sobre essa interação. Todo ímã vai ter dois lados, que a gente vai chamar de polos. Polo norte e polo sul. O polo norte sempre vai ser atraído pelo polo sul. O polo sul sempre vai ser atraído pelo polo norte do ímã. Só que se eu tentar colocar o polo norte com outro polo norte, eles vão se repelir. Ok? Se você fizer esse teste em casa, mesmo não sabendo a cor e o lado do polo norte, e pegar os dois ímãs e tentar encostar e ver que eles estão se repelindo, um com certeza vai ser norte e outro com certeza vai ser sul. Não dá para saber, né, exatamente quem é o norte e quem é o sul. Isso não tem como saber. Mas a gente vai ver que ele tem essa propriedade. Ok? Essas são as propriedades do ímã. E o ímã está relacionado a magnetismo. Magnetismo é uma característica dos materiais. Ok? Voltando para o nosso livro. Aqui no nosso livro, ele vai falar justamente dessa prática. Ó. Aproximem um ímã do outro, experimentando diversas posições. A face A de um ímã com a face A do outro, a face A de um com a face B do outro, lado a lado. Aí a gente vai ver nessa prática, vocês vão reparar que dependendo dos lados, eles vão se atrair ou eles vão se repelir. Então é isso que vai mostrar. Isso está relacionado ao quê? Ao polo norte, ao polo sul do ímã. Ok? Agora vamos ler aqui embaixo. Pequenininho aqui, ó. Você observou que dois ímãs podem ficar grudados ou se afastar um do outro. Quando um ímã gruda em outro, dizemos que eles se atraem. Quando o ímã se afasta do outro, dizemos que eles se repelem. Portanto, um ímã pode atrair ou repelir outro ímã, dependendo da posição em que são colocados um em relação ao outro. O ímã atrai o ferro, o aço, de que são feitas as moedas e outros materiais. Podemos concluir que o magnetismo é a propriedade de atração e repulsão de determinados metais. Grifa essa frase inteira aqui. Podemos concluir que o magnetismo é a propriedade de atração e repulsão de determinados metais. Ok? Então, o magnetismo ele é uma propriedade dos materiais. O ímã tem o magnetismo e ele tem essas suas características próprias, tá? Sempre você pensa, sempre que eu quebrar um ímã, ele sempre vai ser ímã. Pode ser um ímã pequenininho, mas sempre vai ser ímã com os dois polos, o polo norte e o polo sul. Quando o livro fala que os ímãs se repelem, dependendo da posição, dependendo se ele vai estar norte com norte, ele vai se repelir. Sul com sul, ele vai se repelir. Sul com norte, ele vai se atrair. Beleza? Ok? Então essa é mais uma propriedade, mais uma característica que a gente viu, que é o magnetismo. Beleza? A próxima característica dos materiais que a gente vai falar é a solubilidade. A solubilidade a gente falou muito no quarto ano. Então a gente vai grifar algumas coisas aqui e depois eu vou ali para o slide, tá? A aula não vai demorar muito não. Grifa essa frase aqui, ó, segundo parágrafo. A solubilidade é a capacidade que um material tem de se dissolver em um líquido, beleza? É a capacidade que um material tem de dissolver em um líquido, ok? Grifa essa frase. E grifa essa outra aqui, ó. Quer ver? Entretanto, lê comigo primeiro, leia comigo. Entretanto, se colocarmos muitas colheres de sal em um copo com água, chegará um momento em que o sal se depositará no fundo do copo, ou seja, ele não se dissolverá mais.
Dizemos então que a solução da água e sal está saturada. Coloque então aqui, ó, ele não se dissolverá mais. Dizemos então que a solução de água e sal está saturada. Grife essa outra frase, que agora a gente vai explicar sobre isso, ok? Eu vou para o nosso slide. Vocês vão relembrar a coisa do quarto ano que a gente falou. O que é a solubilidade? Primeiro, isso aqui tudo, gente, vocês podem anotar no caderno de vocês, ok? Solubilidade é a capacidade que um material tem de dissolver em um líquido. Pronto, essa é a solubilidade. É a capacidade de um material tem de dissolver em um líquido. Agora, quem é esse material, quem é esse líquido? A gente lembra que a gente falou no quarto ano de soluto e dissolvente? Então, vamos falar disso novamente. Por exemplo, a mistura aqui do leite com chocolate em pó. Quem vai estar dissolvendo? O chocolate em pó dissolve no leite ou o leite dissolve no chocolate em pó? O chocolate em pó dissolve no leite, né? Então a gente vai dizer que esse chocolate em pó, ele é solúvel no leite. Agora, lembra de soluto e solvente? Quem é o soluto e quem é o solvente? Vou mostrar esse outro slide aqui para vocês relembrarem, ó. Soluto, substância que pode ser dissolvida. Então, quem é dissolvido é o soluto. E solvente, substâncias que dissolvem um soluto, formando uma solução. E a solução o que é? É uma mistura homogênea entre solutos e solventes. Vamos lá, então. O soluto, aí a gente tem um exemplo. O soluto é o açúcar, o solvente é a água, a solução é a mistura de açúcar e água, beleza? Aí eu tenho, o soluto, então, é sempre a substância que vai ser dissolvida. O solvente é sempre a substância que vai dissolver. Aí eu até falei, quem é considerado o solvente universal? Aí vocês falavam, a água, tio Alan. A água, então, é um solvente. É o solvente universal, ok? E a solução é a mistura entre o soluto e o solvente. Mas não é qualquer mistura, não. É uma mistura homogênea. Lembra que a gente falou, estudamos mistura homogênea e heterogênea? A mistura homogênea é essa daqui. É a mistura que só vai ter uma fase. Lembra? Uma fase. Quando a mistura for homogênea, só tem uma fase, a gente pode chamar ela de solução, ok? Se a mistura tem mais de uma fase, ela não é considerada uma solução. Aí a mistura vai ser heterogênea. Por exemplo, a água e o óleo. Lembra que a gente fez esses experimentos? A água, a areia e o óleo. Aí vão ter mais de uma fase? Aí sim é uma mistura heterogênea. Ok? A mistura homogênea são as soluções. Lembra que eu falei que tudo que consegue ser dissolvido no solvente, todo soluto que consegue ser dissolvido no solvente, a gente vai dizer que ele é solúvel naquele solvente, solúvel em água. Só que tem misturas que a gente vai falar que não é solúvel. Por exemplo, a mistura da água e do óleo. Quer ver, ó? Misturas de água e óleo. É uma mistura heterogênea? É uma mistura heterogênea, ó. Óleo em cima, água embaixo. A gente fez esse experimento, é uma mistura heterogênea. Por quê? Tem duas fases. Só que o óleo, eu vou dizer que como ele não se dissolveu na água, ele é insolúvel naquela água, ok? Então, uma substância insolúvel em determinado solvente quer dizer que ele não se dissolve naquele solvente, ok? Beleza? Então, substâncias solúveis são substâncias que conseguem ser dissolvidas no solvente, ou seja, solutos que conseguem ser dissolvidos no solvente. Substâncias insolúveis são
não conseguem ser dissolvidas no solvente. Mas ele vai deixar de ser um soluto? Não, porque o óleo ele pode ser dissolvido em outras coisas. Dependendo da substância, ele pode ser dissolvido também. Tá? Não na água, mas ele pode ser em outras substâncias. Ok? Beleza? Aí, por último, a gente falou da solução saturada. O livro ele fala de solução saturada, que é o excesso de soluto que ficou naquela água ali. Aí, pensa comigo. Lembra lá no quarto ano, quando a gente falou de corpo de fundo? Corpo de fundo. Aí ficavam até brincando, Tiana, corpo de fundo. Não, corpo de fundo ou precipitado. Se eu pegar uma colher, se eu pegar um copo de água, aí jogo uma colherzinha de sal. Misturei, acabou, sumiu o sal. Aí eu jogo outra colherzinha de sal, misturei, sumiu o sal. Aí eu jogo a terceira colherzinha de sal. Misturei, só que aquele sal não conseguiu se dissolver completamente naquela água. Aí ficou um pouco de sal lá no fundo. Duas conclusões a gente pode ter. A primeira é que aquela solução, ela saturou, ela ficou saturada. Isso quer dizer o quê? Que ela chegou na sua capacidade máxima de soluto presente naquele solvente, formando o precipitado ou o corpo de fundo, aquela substância que fica lá embaixo, que sobrou, que não conseguiu ser dissolvida. Tá? Então, olha esse slide aqui, quer ver? Ó? O que é uma solução saturada? É a pergunta. Quando colocamos uma quantidade maior de um componente em líquido, onde não dissolvido totalmente, dizemos que essa solução está saturada. Por exemplo, ele dá o exemplo aqui, ó, o leite e uma maior quantidade de chocolate em pó. Quem já fez isso, né? Aí tu começa a colocar o chocolate ali, aí começa a misturar, fica aquele monte de chocolate em cima. Quando você bebe o Nescau lá, ou o Toddy, você bebe e ainda fica aquele monte de chocolate no fundo. Aquela solução ali de leite com chocolate ficou saturada. Por quê? A quantidade ultrapassou a quantidade de soluto, que é o leite, que é o chocolate em pó, ela ultrapassou no leite. Aí podendo formar o corpo de fundo ou precipitado, que é o soluto extra que não foi dissolvido no solvente, ok? Toda vez então que eu falar de uma solução, a solução ela precisa ser o quê? Ela precisa ser homogênea, ter soluto e solvente, claro. Ela pode ser uma solução saturada, que é uma solução que eu coloquei a mais, eu coloquei soluto a mais. Mas sabia também que ela pode ser uma solução insaturada? Sabia? Eu não até coloquei aqui, mas só por curiosidade, a solução insaturada também é uma solução de soluto e solvente, só que ela não chegou na sua capacidade máxima de soluto. Eu botei um pouquinho de sal, por exemplo, eu tenho um copão de água, eu jogo uma pitadinha de sal e misturo, aquilo ali é uma solução insaturada. Por quê? Porque se eu quiser jogar mais sal ali, se eu quiser jogar mais soluto, eu vou conseguir dissolver naquela água. Então, ela é insaturada. Quando que ela vai ser saturada? Quando a capacidade de soluto ultrapassa daquela solução ali, formando o quê? Formando até um corpo de fundo ou um precipitado. Ok? Beleza? Isso aqui é o que a gente tem sobre solubilidade, tá? Qualquer dúvida, volta um pedacinho do vídeo e assiste novamente. Beleza? Beleza mesmo? Tudo certo? Qualquer coisa vocês voltem. Continuando então, vamos lá. Uma outra característica que a gente tem dos materiais é a dureza. Aqui na mesma página, né? Dureza e elasticidade. Dureza e elasticidade, a gente tem algumas coisinhas aqui. Antes de ir lá para voltar para o slide, grifa essa frase aqui, ó. O diamante é um mineral de maior dureza. Essa é uma frase importante. Porque o diamante é uma coisa muito preciosa, né? Muito cara. Ele é o material mais duro atualmente, né? É o mineral mais duro que a gente vai ter.
A grifa é essa outra frase aqui, ó. Outra propriedade dos materiais é a elasticidade, que é a capacidade que um material tem de retornar à sua forma original. São duas características que a gente já sabe o que é. Tem materiais que vão ser mais duros do que outros, claro. Tem materiais que vão ser mais elásticos do que outros, é claro. Né? Dependendo se é um plástico, se é uma borracha. Ok? Vamos só ler aqui, só para a gente finalizar aqui. A dureza de um material é a resistência que ele tem a atritos. Então, o que caracteriza um material ser mais duro que o outro? É sua resistência a atritos. Tá? E também ela pode ser verificada por meio da capacidade de um material riscar ou deformar o outro. Por exemplo, eu vou mostrar que um material é muito duro. Se ele consegue ser riscado facilmente, ele é menos duro do que o outro. Por exemplo, o diamante. O diamante, para você pegar e conseguir riscar um diamante, fazer um arranhão no diamante, você precisa de muito esforço. Se você pegar um pedaço de ferro, de metal, e tentar riscar um diamante, tu não vai conseguir. Agora, se você pegar o diamante e tentar riscar o ferro, você vai conseguir. Ok? Por isso que o diamante ele é utilizado também na construção civil. Ah, Tchela, como assim? Lê comigo aqui, ó. Por isso, o seu pó é utilizado em discos de máquinas de corte e certos tipos de brocas. Para cortar cerâmicas, são usados discos com pó de diamante na serra. Então, essa serra aqui que a gente vê cortando o piso, cortando as coisas, aqui na ponta vai ter um pouquinho de diamantes também, sim, para poder conseguir cortar facilmente. Quando a pessoa está colocando piso, aí tem que cortar um piso para colocar, aqueles discos ali vão ter um pouquinho de diamante nele, sim. Legal, né? Agora, a elasticidade. Como a gente falou, é a capacidade que o material tem de retornar à sua forma original depois de ser deformado. Beleza? Essa é a capacidade dele. O exemplo mais comum é o próprio elástico que a gente tem. Ok? Lê comigo aqui, ó. Isso está no nosso livro também. Cada material tem suas características e seus usos. Não se fabrica um colchão de pedra, claro, porque ele precisa ser macio. Também não se faz um piso de algodão, porque ele deve ser resistente, rígido e lavável. Então, nessa aula aqui, a gente viu diversas características, está escrito aqui em cima o que eu acabei de ler. A gente viu diversas características dos materiais, vimos bastante coisa nova nessa aula. Vocês podem ver que as características aqui, a gente falou de muita coisa nova que vocês não sabiam. Então, muita atenção nessa parte 1 e nessa parte 2, tá bom? Eu vou parar por aqui no nosso vídeo. Na próxima aula a gente continua o nosso conteúdo, falando da diversidade dos materiais. A gente vai falar um pouquinho aqui dos semicondutores. Vamos falar um pouquinho também sobre os problemas causados por todos esses materiais, graças à ação humana, né? Ok? As atividades para casa que vocês vão fazer vão ser as da página 18 e 19. Se você não conseguir fazer alguma aqui porque você não tem o imã, não tem problema. Tenta pesquisar, tenta fazer. Se não conseguir, você aguarda a correção. Mas se você pesquisar, como eu falei, você vai conseguir, ok? A outra atividade que você vai fazer é da página 21, tá legal? Qualquer dúvida, dê uma lida no material e assista novamente o vídeo, ou volte um pedacinho e assista a parte que você ficou com dúvida, tá bom? Gente, um beijão para vocês. Na próxima aula a gente continua. Até então essa próxima aula e tchau, tchau! Valeu!